Olá, olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alan, professor de Química. É, eu vi que muitos alunos estão com dificuldades para estar entendendo o conteúdo só pela forma do PET, né? De estar fazendo os exercícios sem nenhuma orientação ou explicação. Então, eu vou estar fazendo esse vídeo aqui já em relação à semana um, 2 e 3 do PET 4, como se fosse uma aula mesmo, né? Então, vai ter os slides como se fosse no quadro e eu vou estar explicando o conteúdo, tudo bem? Então vamos começar então aqui pela apresentação. Eu vou estar explicando para vocês o tema do PET 4 é sobre, né, ligações. Nós estamos vendo agora a parte de termoquímica. Então a gente precisa saber como a ligação, por exemplo, de hidrogênio e oxigênio, quando quebra aquela ligação, né? Aquela ligação ela precisa receber alguma energia para estar sendo quebrada. Por exemplo, quando a gente, quando você está um combustível, gasolina, quando é colocado combustível de gasolina no carro e o carro começa a se movimentar, a gasolina ela é consumida. E para ela ser consumida, ela tem que ser quebrada. As ligações da gasolina, de carbono e carbono, essas ligações elas são quebradas. Então precisa de uma energia de ligação que tem entre os carbonos para ser quebrada. Tá bom? Então é isso aqui que eu estou comentando. Energia de ligação. Em todas as reações químicas ocorre quebra das ligações existentes. Então tem uma ligação a carbono-carbono, né? Então ela vai ser quebrada para gerar produtos. A gasolina, ela, por exemplo, tem a gasolina mais o oxigênio. Quando essa gasolina ela é quebrada, ela transforma em CO2, né? O carro não solta a liberação de fumaça pelo cano de descarga. Então, libera CO2, gás carbônico e água, né? Que é em forma de geralmente vapor. Então, a quebra de ligação ela vai liberar uma energia. Como que essa energia é liberada? Essa energia liberada, você pode perceber que o carro ele fica quente. Então, ele na forma de calor, certo? O estudo da variação de energia envolvida nesses processos nos permite determinar a variação de entropia das reações, né? Então, energia de ligação é isso. Vai existir esses processos, um processo endotérmico e exotérmico. O que é um processo endotérmico? É quando tem absorção de energia. Então, é um processo em que o ΔH ele vai ser positivo. A gente vai ver o que é ΔH. Então, lembre-se que processo endotérmico é quando há absorção de energia e processo exotérmico é quando há liberação de energia. Lembre-se desses dois conceitos. A energia absorvida na quebra de uma ligação é numericamente igual à energia liberada da sua formação. Então, a mesma energia que é para formar uma molécula, ela também é a mesma energia para ser a quebra. E essa energia de liberação, essa energia de ligação, ela, ela, ela é considerada como se fosse em 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, e pressão de 1 atm. Tá? Um mol, por exemplo, um mol de água a 25 graus Celsius a 1 atm, ela tem uma quantidade de energia para ser quebrada. E aqui tem alguns tipos de ligações, como eu falei para vocês, ó, a ligação entre carbono e carbono. Essa ligação aqui, esse tracinho, eu preciso de 83,2 quilocalorias para ela ser quebrada. Ou se eu quiser, em vez de quilocal, eu quiser quilojoule, é só transformar, 347. A ligação carbono-carbono só é dupla, precisa de 146. A tripla, 200. Então vocês estão vendo que cada ligação
ela precisa de uma certa energia, uma certa quantidade de energia para ela ser quebrada. Então, nós vamos ter várias moléculas que vão precisar de uma energia para ser quebradas. Vamos dar o exemplo de novo da gasolina. Como que acontece a quebra da ligação da gasolina? A gasolina está lá no motor, no reservatório, tudo bem? E nós temos os pistões. Os pistões são para pressionar a gasolina. A gasolina fica no cilindro e o pistão vai pressionar a gasolina dentro do cilindro, né, apertando o líquido lá dentro. Nesse cilindro tem uma vela, né, nós chamamos, né, de vela, que solta uma faísca que é energia. Então, a pressionar a gasolina e soltar essa faísca, acontece a explosão, que é quando a gasolina quebra, né? E, e libera energia, fazendo com que o pistão sobe. Então vai ter um movimento do pistão subindo e descendo, fazendo com que o carro se movimente. Então, essa é tudo o que acontece numa combustão de um carro. Agora, esse exemplo aqui em cima, ó, nós temos metano, CH4, metano, CH4, 3Cl2, HCCl3, mais HCl. Aí eu quero saber o ΔH. Eu vou pegar a energia desse elemento, mais energia dessa molécula aqui, e subtrair com os que estão aqui da frente. Então eu vou pegar o final, que é depois da seta, menos o inicial, que é antes da seta. Tá bom? A ligação de HCl eu já tenho até aqui, ó, 103. Né? Então a gente vai construindo. Então tem um exemplo aqui, ó, de energia de ligação. Ó. HI. A ligação de HI ela é quanto? Ela está aqui, ó. 71 ou 298? Ele está usando a de 298. Então, 298 são duas moléculas, é 2 mol, então é 2 vezes 298. CCl, a ligação de CCl, tá lá, ó, CCl 327. É ClCl, né? Cl2. Vamos ver onde está Cl2 aqui. Se não tiver aqui, não tá. Não, tá aqui, ó. Cl2, 242. Então tá aqui, ó, 242 kJ. Aqui é a mesma coisa, HCl que tá aqui. Vamos ver, HCl 430, né? São duas moléculas, são 2 mol de HCl e 2, né? E 2 que está aqui 150. Tudo bem? Então essa parte aqui, ó, essa parte aqui vai ser o valor que é dos produtos, que é a parte negativa, energia total devolvida. Então esse lado aqui é o lado negativo. Então a soma desses valores aqui dá 1012,7 e a soma desses valores aqui dá 838,8. Como que a gente vai fazer esse cálculo? Esse cálculo nós vamos fazer com a energia devolvida com a energia negativa. Então aqui é como se fosse 1012 menos 1012,7 mais 838. Então é só pensar que esse valor daqui vai ser positivo e esse valor aqui vai ser negativo. Tá? Aí você faz o valor, o ΔH vai dar menos 173,9 kJ. Outra coisa, o valor deu negativo. Então se ele deu negativo é porque é um processo exotérmico. Lembre que endo é dentro, então absorve, está entrando, e exo é para fora. Exo, para fora. E então está liberando energia. Então a semana 1 é essa, tranquilinha. Tá bom, pessoal? É super tranquilo.
super tranquilo a semana 1. Então agora vamos para a semana 2. Semana 2 continua com essa ideia, mas agora a gente vai utilizar reações, várias reações. Para quê? Para a gente achar o valor do ΔH, que é a lei de Hess. A lei de Hess fala o quê? A variação de entalpia, que nós vimos na semana 1, achar o valor do ΔH, só lá eles dão os valores de cada um. Eles dão o valor, por exemplo, do carbono, eles dão os valores, e aí é só você substituir. Aqui no caso, eles vão dar os valores de reações diferentes e vai querer de uma outra reação. Então, por exemplo, eles dão o ΔH da combustão da gasolina, o ΔH da combustão da água, da reação da amônia, por exemplo. Aí eles querem uma outra reação. Então eles dão dois ΔH de reações e quer saber a terceira. Então vai acontecer isso na lei de Hess. A gente vai ter que trabalhar com reações diferentes para achar o valor de uma terceira reação. Isso parece complicado, né? Porque vai ter que trabalhar com raciocínio na lei de Hess. Por exemplo, não é possível, por exemplo, determinar a entalpia de formação de um álcool comum, que é o etanol, pois não conseguimos sintetizá-los a partir da combinação. Então vai existir moléculas que a gente não consegue achar o ΔH dele em laboratório, né? Só em sintetizá-los mesmo que a gente consegue. Então, para achar o ΔH dele, a gente utiliza outras formas. A gente pega, por exemplo, o que tem no etanol, pega outros elementos químicos que têm uma outra reação que a gente sabe o ΔH, e a partir de outras formas a gente trabalha para achar o valor do ΔH do etanol. Então, lei de Hess, assim a entalpia desse tipo de reação pode ser calculada a partir da entalpia de outras reações, é o que eu falei. A gente usa o ΔH de outras reações para achar o ΔH de uma reação que a gente está querendo, utilizando-se uma lei estabelecida pelo químico suíço, que é Hess, né? Nós chamamos de Hess, o sobrenome dele. A lei de Hess, para uma dada reação, a variação de entalpia é sempre a mesma, seja essa formação ocorrendo em uma ou em várias etapas. Então nós temos um exemplo aqui, ó. 2 carbonos, que é 2C, 2 carbono grafite, mais 3H2, que é hidrogênio, né, gás, mais meio, que é 1/2, meio de oxigênio. Vai dar o quê? Vai dar C2H6O, né? Vai dar não sei se pode ser um etanol ou pode ser um éter, né? Vai depender. Eu quero saber o ΔH. Eu não sei o valor da entalpia dessa reação, mas ele deu 3 reações, ele deu 3 equações aqui. Aí você vai pegar essas 3 reações que nós temos, as 3 equações aqui, e vai comparar elas com a que eu quero. Por exemplo, aqui tem o carbono grafite que aqui tem. Aqui tem o hidrogênio que aqui tem. Aqui tem o C2H6O que aqui tem. Tá vendo? Tá vendo? Então o que a gente vai fazer? Eu vou usar essa primeira equação dessa forma aqui mesmo, porque o carbono grafite já está no mesmo lado que o carbono grafite, mas o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 2 toda a equação, porque aqui tem 2 carbonos, para ficar 2. Então se eu multiplico 2 aqui, eu vou multiplicar 2 aqui, esse aqui fica 2, aqui também vai ficar 2, aqui também vai ficar 2, e aqui eu vou ter que multiplicar por 2. Então menos 394 vai dar 780 e alguma coisa, né? A equação de baixo, né? O H2 ele está do mesmo lado? Tá do mesmo lado, tá vendo? Do mesmo lado.
Mas o que, que vai acontecer? Eu vou ter que multiplicar, vou ter que multiplicar por 3, porque ali o hidrogênio é 3 hidrogênio, aqui é 1. Então eu multiplico tudo aqui por 3, ok? E essa aqui? Essa aqui, o C2H6 está desse lado, enquanto ele está do outro lado. Então eu vou inverter. Então tudo que está desse lado vai para esse e tudo que está desse lado vai para o outro lado. Sendo assim, eu invertendo, o valor do ΔH também inverte. Em vez de estar menos, ele vai ficar mais 1.368 kJ por mol. Então essa aí eu vou deixar para vocês fazer, tá? Ela é super tranquila. Ou caso eu faço também um outro exemplo, que aqui eu só estou explicando, eu posso estar fazendo um outro vídeo para estar fazendo essa questão com vocês. Então vamos para a semana 3 aqui. Essa semana 3 ela já começa com um conceito já diferente, né? Conceito sobre velocidade das reações. Quando a gente está falando de velocidade de reação, é o tempo, né? A velocidade a gente trabalha com cinética. É o tempo que uma substância demora, por exemplo, para uma banana demora para amadurecer. Né? Ali tem processos químicos em que a banana amadurece. É o tempo que o ferro demora para enferrujar. Processo também químico ali, oxidação. O mofo, o tempo que demora para mofar alguma coisa, o pão demora para mofar. O tempo que o bolo demora para crescer. Todos esses processos são processos químicos que envolvem temperatura, envolve concentração, envolve velocidades, né? Então, como está escrito aí, ó, decomposição vai envolver pressão também, né? Então, a velocidades diferentes vai atuar, né, dependendo desses processos, temperatura, pressão, concentração. E a velocidade média de uma reação, ela pode ser achada por uma fórmula. Variação da concentração, por exemplo, se você pega uma solução com a concentração inicial e uma concentração final. Ela está com 10 mol por litro no início e no final ela está com 20 mol por litro. Você vai fazer a diferença final menos inicial e o tempo que gastou. Quanto tempo que ela gastou para passar de 20 para 10? 4 segundos, por exemplo. Você vai colocar o tempo, então 4 menos 0, né? O tempo inicial era 0, o tempo final é 4, então 4 menos 0 é 4. 20 menos 10, que é a concentração, variação da concentração. 20 menos 10, 10, 10 dividido por 4. Aí você vai achar a velocidade média. A velocidade média vai ser esse tempo aí de concentração sobre o tempo. É super fácil, velocidade média. Tá? Aqui nós temos as escalas. Então nós estamos vendo aqui, ó, por exemplo, nos primeiros 10 minutos, depois passa 20 minutos, 30 minutos. Nos primeiros 10 minutos passou de uma concentração de 0,8 para 0,5. Tá vendo? Então a concentração inicial era 0,8 e a final 0,5. Então 0,5 para 0,8, 0,3, né? 0,3 sobre 10. 0,3 sobre 10. Tá vendo aqui, ó? Primeiro 0,3 sobre 10. A velocidade média é de 0,03 mol por litro por minuto, né? No 2 aqui, ó, que é o rosinha, é de 0,5 para 0,3 a concentração. Então é 0,2 a variação, né? A variação da concentração. 0,2 sobre 10 também. Então a velocidade média foi de 0,02. E no terceiro, a gente vê que a variação da concentração de 0,3 para 0,2. Então a variação da concentração foi de 0,1 sobre 10.
A gente consegue ver. Então, aonde que houve a maior velocidade foi no primeiro momento, no início da reação que ela teve maior velocidade, né? Pode perceber que a reta aqui ela está mais inclinada, então também percebe por isso. Só a concentração foi diminuindo, né? Com o tempo, a velocidade média foi diminuindo. Bem tranquilo ver o gráfico em relação, tá vendo, gente? Para analisar o exercício. Aqui, né? Aí vou falar que ao analisar os valores das velocidades médias de consumo, esse aqui, H2O2, é água oxigenada, tá, gente? Percebemos que eles não são constantes e que o valor máximo é encontrado no início da reação. Concluímos então que a velocidade média diminuiu de acordo com a diminuição da concentração. É o que eu tinha dito. A velocidade foi diminuindo com a diminuição da concentração. Isso faz sentido por quê? Porque a velocidade média é diretamente proporcional com a concentração. Então, se a velocidade média aumenta, a concentração ela tende a aumentar. Ao contrário, né? Se a concentração aumenta, a velocidade média tende a aumentar. Se a concentração diminui, a velocidade média também diminui. Bom? Aqui tem outros gráficos, tá vendo? Para vocês trabalharem. Tempo 0, tempo 10, que é o mesmo sentido. Vocês vão pegar a concentração, por exemplo, de 0 a 10, 3 mol, aqui ó, 0,8 inicial e 0,5 final. Então, a diferença entre a concentração é de 0,3, né? Então, mesma coisa, ó, de 10 a 20, 0,2, de 20 a 30, 0,1. Só que está mostrando de cada elemento. Aqui fala da água oxigenada, aqui fala da água e aqui fala do oxigênio. Então aqui foi formado 0, foi formado 0,3, foi formado 0,5. Aqui já está comparando o oxigênio e a água. Tá vendo? O oxigênio em verde, a água em verde e o oxigênio em vermelho. Né? E isso aqui, todos esses aqui, tudo a mesma coisa. Bom, gente? Só essa aqui, velocidade média, é velocidade média igual a variação da concentração sobre a variação do tempo. Né? E a velocidade média de uma reação ela também pode ser achada com os valores que tem na frente, que são os valores estequiométricos, de uma forma, fazendo dessa forma aqui, ó, velocidade média, você vai pegar velocidade A que você não sabe, sobre o valor estequiométrico. Vai ser igual a velocidade B, você não sabe, por exemplo, sobre o valor estequiométrico. Essa igualdade aqui é muito importante, pode acontecer em exercícios pedindo para vocês fazerem isso. Então, fiquem ligados nesses slides com essas formações, porque é muito importante a gente trabalhar uma reação química e saber, a gente tendo os valores estequiométricos, a gente pode igualar, por exemplo, o A com o C. Ele dá, por exemplo, a velocidade média desse reagente A aqui. Eu não tenho a velocidade média do reagente C, eu tenho só do A. Então, por exemplo, ele deu que a velocidade média desse aqui é 3 mol por litro por minuto. E eu tenho aqui que é 2, o A é 2. Então eu coloco aqui 3 mol por litro por minuto sobre 2. 3 sobre 2. É igual a velocidade média B. Eu vou colocar C, né? É igual a velocidade média C. Eu não tenho, mas eu tenho o valor estequiométrico que é C. Então eu vou ficar só com o VC para achar. Vai ser o X, né? Então eu vou colocar VA sobre A é igual a VC sobre C. Né? Tendo que eu tenho o valor de VA, eu tenho o valor de A, eu tenho o valor de C, eu só não tenho VC. Então eu vou fazer regra de 3, eu vou fazer cruzado. Eu vou multiplicar VA sobre C, que eu vou ter os valores, por exemplo, aqui é 2 e aqui é 3, então 2 vezes 3, 6. E eu tenho A, por exemplo, é 2 e aqui é X, então 2x, 2 vezes X. Aí 2x é igual a 6, x é igual a 6 por 2.
é 3, por exemplo. Aí eu vou fazer uma regra de 3. Então isso é super tranquilo, tá bom, gente? Então é isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só me procurar, tá? Eu vou, provavelmente eu vou fazer um vídeo curtinho de uns 5 minutos fazendo o exercício da lei de Hess, mostrando para vocês que é super tranquilo e também caso eu faça um exercício também de velocidade média de uma reação com exemplos, né? Com esses exemplos aqui, com essas igualdades VA sobre A igual a BB sobre B, para vocês verem também que é super tranquilo. Então é só isso mesmo. Até mais. Tchau, tchau.